pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para a gente discutir um pouco algumas das questões relacionadas ao conteúdo que a gente estudou até aqui. Então a gente vai iniciar essa aula apresentando um pouco do resumo do conteúdo que nós estudamos nas aulas anteriores, conteúdos que nós já vimos, né, durante as duas aulas nesse mês de agosto. E nós vamos estudar alguns conceitos aí em ecologia, né? Em ecologia nós estudamos já o quê, né? Nós já vimos que nós já estudamos sobre as cadeias alimentares. Nós vimos que essas cadeias alimentares, nelas ocorrem a transferência de energia entre os níveis tróficos. Essa transferência de energia se dá nessa cadeia alimentar através da alimentação. Nós vimos também que a parte da matéria orgânica, ela é utilizada como fonte de energia entre esses seres vivos, e quanto mais distante um organismo ele estiver dos produtores, mais alimento ele vai necessitar para ele obter energia mínima para ele realizar suas funções. Nós vimos também que o fluxo de energia, o fluxo da matéria, ele é cíclico, ou seja, vai estar sempre circulando aí entre os seres vivos, né? E vimos também que o fluxo de energia, ele é unidirecional e também decrescente. O que quer dizer isso? O fluxo de energia, ele sendo unidirecional, ele vai apenas, né, rumo a uma direção, então ele vai estar sempre a uma única direção. E por que nós dizemos que ele é decrescente? Porque quanto mais ele estiver distante dos produtores, menos energia ele vai ter. Então essa energia vai ser menor, né? Lá no consumidor terciário, quaternário, a energia ela vai ser menor. Nós vimos também as relações ecológicas, nós vimos que a energia dentro de uma cadeia alimentar, ela tende a diminuir de um nível trófico para o outro, que eu acabei de falar para vocês. Quanto mais distante o organismo estiver dos produtores, mais ele vai necessitar de alimentos, né, de outros seres vivos, para ele se alimentar e obter energia suficiente para ele realizar suas funções diárias, suas funções normais. Nós vimos também que as relações ecológicas, elas estão relacionadas com o fluxo de energia e vai iniciar nos produtores. Vimos também que a matéria consumida pelos organismos e a energia gerada estão diretamente relacionadas a esse tipo de relação, que é a relação alimentar, e que a cadeia alimentar, ela visa organizar, exemplificando o percurso da matéria. Então, qual é a função da cadeia alimentar para nós? A função dela é organizar e dar exemplos de como é que esse percurso da matéria ele vai estar circulando dentro desse ecossistema a partir das relações herbívoras, né, que os organismos eles vão estar se alimentando de produtores, somente de produtores. Então nós dizemos que é uma relação herbívora, ou de predatismo, que aí os consumidores eles já vão estar se alimentando de outros consumidores, né? Não vai ser mais de produtor, já vai ser de outros consumidores, que são os consumidores maiores vão estar se alimentando dos consumidores menores, tá certo? Nós vimos também que a fotossíntese é o processo, né, que vai estar convertendo a energia solar em energia química. Então esse processo da fotossíntese, ele é muito interessante, porque ele vai pegar a energia solar juntamente com água e sais minerais que tem aí no solo, que os organismos eles precisam. Então ele vai realizar esse processo para a realização da fotossíntese e vai transformar aí essa energia solar e a energia química em compostos orgânicos para esses seres vivos. Vimos também que a fotossíntese ela é a principal, né, responsável pela entrada de energia na biosfera. Então é a partir desse processo, tá, que vai entrar energia na biosfera. E vimos também que os seres fotossintetizantes podem ser plantas, podem ser algas e podem ser também alguns seres que nós chamamos de organismos quimiosintetizantes, tá? O que é que nós temos aqui? Nós temos as cadeias alimentares. Como é que elas são organizadas?
Nós temos na base da cadeia alimentar, nós temos os produtores. Quem são esses produtores? Eles são os organismos capazes de produzir o seu próprio alimento. Através de quê? Da fotossíntese que nós vimos anteriormente, né? Terminamos de observar agora. Então, esses seres que produzem seu próprio alimento, nós chamamos ele de organismos autotróficos, tá? E por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese que ele vai estar produzindo aí o seu próprio alimento. Vimos também que existem os consumidores, e esses consumidores, eles são organismos que nós chamamos de heterótrofos, porque não são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles precisam de outros seres vivos para eles se alimentarem, tá certo? Então, eles podem se alimentar diretamente de produtores. Quando eles se alimentam diretamente de produtores, nós chamamos eles de consumidores primários. Ou quando eles se alimentam de outros consumidores, então nós vamos chamar eles de consumidores secundários, terciários, quaternários e assim por diante, né? Lembrando, gente, que a maioria das cadeias alimentares, elas são curtas, porque ao longo dessa cadeia alimentar, essa energia ela tende a diminuir. Então, as cadeias alimentares, elas são curtas por isso. E esses organismos que estão aí mais distantes dos produtores, como eu já falei anteriormente, eles vão precisar obter mais energia consumindo mais outros consumidores, tá certo? Então, fica aí para vocês fazerem essa anotação. Nós vimos também que dentro de uma cadeia alimentar, os organismos que pertencem a essa cadeia alimentar, eles estão relacionados, eles estão dispostos, eles estão organizados em níveis tróficos, né, que nós chamamos de níveis tróficos. O nível trófico, gente, observe aqui a diferença entre a cadeia alimentar e os níveis tróficos. Nos níveis tróficos, entra todos os seres, a partir dos produtores até o final aí da cadeia alimentar. Então, entra todos os seres. Quem é o primeiro organismo do nível trófico? É o produtor. Então, ele é o primeiro, o primeiro nível trófico sempre vai ser aí dos produtores. O segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Diferente, não confunda, diferente da cadeia alimentar. A cadeia alimentar nós vamos ter o quê? O produtor, aí depois dela nós vamos ter o consumidor primário, consumidor secundário. O consumidor secundário, por exemplo, consumidor secundário em relação ao nível trófico, ele já vai ser o terceiro. Ele é secundário na cadeia alimentar, mas no nível trófico ele é o terceiro, entende? Pronto, então é isso aí. Então eles são organizados em níveis que nós chamamos de níveis tróficos. E por fim, nós temos os decompositores. Esses decompositores, eles vão se alimentar de organismos mortos, que são liberados aí, né, que é a matéria orgânica, e eles vão levar de volta ao solo, ao ambiente, toda essa matéria orgânica do qual eles vão se alimentar desses seres, né, que estão mortos. Então, eles vão se alimentar, transformar aquela matéria orgânica em compostos inorgânicos, levando de volta para o solo, no qual os produtores, que estão ali, né, representados por plantas, então eles vão reutilizar esses compostos inorgânicos e vão novamente, né, fazer aquela transformação química que é realizada a partir da fotossíntese. Então, além das cadeias alimentares, o fluxo de energia ele também pode ser representado em forma de pirâmides. O que são essas pirâmides? É uma forma gráfica que você pode representar, você pode observar a energia ou a massa ou o fluxo que existe aí entre esses seres vivos. Então, elas têm a função de representar os níveis tróficos de um ecossistema, lembrando que os níveis tróficos inicia-se na base, e a base sempre nós vamos encontrar os produtores, tá? E essas pirâmides, elas podem ser organizadas em 3 tipos, que podem ser pirâmide de energia, pirâmide de número e pirâmide de biomassa. Então, existem esses 3 tipos de pirâmides. A pirâmide de energia, ela sempre vai estar se apresentando de uma única forma e sempre a base dela vai ser maior do que os níveis superiores a ela. Por quê? Porque vai ser a quantidade de energia. E lembra que a gente já viu que
na base da cadeia alimentar sempre vai ter mais energia, porque nós temos aí os produtores. Nós temos também a pirâmide de biomassa, que é a quantidade de matéria consumida em determinado nível trófico. Observe que a diferença da pirâmide de energia para a pirâmide de biomassa. A pirâmide de energia ela vai estar apresentando a quantidade de energia em cada nível. Já a pirâmide de biomassa ela vai estar apresentando a quantidade consumida por cada nível trófico. Então elas são bem diferentes. E por fim nós temos aí a pirâmide de número. A pirâmide de número, gente, ela é um pouco, né, mais complexa e diferente. Cada nível trófico ele vai representar a quantidade de organismos. Essas pirâmides, né, quando é uma pirâmide de número, geralmente ela vai ter várias formas diferentes para você observar. Então fica até fácil de você observar numa prova que você for fazer esses tipos de pirâmides, né? A pirâmide de energia, você sempre vai observar que a base sempre vai ser maior e os níveis superiores vão diminuindo, né? Como uma pirâmide normal que a gente conhece. A pirâmide de biomassa, ela vai estar representando a quantidade consumida e a pirâmide de número, ela que vai ter aí formas bem diferentes, né? Que muitas vezes nem parece uma pirâmide, mas ela vai ter formas diferentes aí para você observar, tá bom? E agora, né, nós temos uma atividade, e nessa atividade, né, ela já é uma atividade que já apareceu no Enem 2013, e que ela diz o seguinte, ó: estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes, como por exemplo dos seres vivos encontrados nesse ambiente. Nós vamos ter aves, vamos ter caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos, aí vem a pergunta, né? Dos grupos dos seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade ao referido ecossistema são, olha aí, ele está perguntando quem é que vai estar diretamente contribuindo para a manutenção dessa produtividade nesse ecossistema. O item A, aves. O item B, algas. C, peixes. D, insetos e E, caranguejos. Né? Muito fácil. Quem que vai estar diretamente contribuindo aí para a manutenção dessa produtividade? É claro que é quem está na base, que são os produtores. E quem é o único produtor que nós temos representado aí? As algas. Então, a alternativa correta seria o que? Item B, seria algas, certo? Então, né, as algas, elas são os principais organismos relacionados à produtividade primária líquida em ambiente aquático. Então, a resposta correta é o item B. Então, a nossa aula vai ficando por aqui, né? Nós vamos fazer uma atividade agora e na próxima aula nós iremos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Tchau!